Também existem muitas outras figuras que são associadas frequentemente com o contexto das bodas. Os elementos que nós listamos abaixo, como as virgens nécias, o amigo do noivo, que João Batista mencionou, os convidados das bodas e o intruso, às vezes são objetos de conjecturas no campo da interpretação. E quem seriam realmente esses elementos? Vamos analisar essas 4 figuras sobre o aspecto bíblico e procurar identificar, então, quem são estes. Tem sentido colocá-los de uma forma ou de outra no contexto das bodas do Cordeiro? O que eles representam? Vamos começar aqui com as virgens nécias. Quem são elas e qual o seu destino? Naturalmente, as virgens nécias, elas representam a coletividade dos cristãos que não estavam preparados para a vinda de Jesus. Sua vida não estava preparada para o arrebatamento. Veja que teve um momento em que as portas se fecharam. Quem diz isto é a palavra de Deus, não sou eu. 5 das virgens entraram para as bodas e as outras 5 não entraram. É isso que está escrito. Então, essas 5 virgens nécias não entraram porque elas não estavam preparadas. Suas lâmpadas estavam apagadas. Elas não conseguiram chegar até o final da sua jornada. O que vai acontecer com elas então? Elas, inevitavelmente, elas permanecerão na terra durante o juízo. Nós chamamos de grande tribulação, mas a Bíblia chama sobre a hora que há de vir, sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a face da terra ou para provar. Isso aí se trata do juízo de Deus. Enquanto que a igreja preparada foi recolhida, a igreja que não estava preparada, o que se chamava igreja, ou os cristãos nominais, permanecerão na terra durante o juízo. O que eles terão a mais do que os outros habitantes da terra é que muitos deles realmente conhecem o evangelho, conhecem a palavra de Deus, só que não obedeceram. Mas eles têm esse conhecimento com eles. De uma forma que nós podemos entender pela própria palavra de Deus, uma vez que se fechou a porta das bodas do Cordeiro, elas não poderão mais ser parte da noiva do Cordeiro, pois perderam as bodas. Muitas outras coisas vão acontecer com as pessoas da tribulação, com as pessoas do milênio, com os mártires da tribulação. Uma coisa é verdade, elas não entraram nas bodas do Cordeiro. Isso é o que está escrito na palavra de Deus. Qual será então o seu destino? Vamos analisar aqui algumas possibilidades. Essas virgens, então, representam a coletividade dos cristãos nominais, que não estão preparados para o arrebatamento. Conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Ao se conscientizarem de sua negligência, eles encontram as portas fechadas. Quer dizer, aconteceu. Fiquei para trás. E elas não entrarão, então, nas bodas, conforme dito na palavra de Deus, Mateus 25, de 1 a 13. Para esses que perderam a oportunidade, o tempo aceitável, nós podemos visualizar 4 possíveis cenários. O primeiro cenário corresponde àquelas pessoas que desejarão manter o seu testemunho. Vão passar esses 7 anos, lembrar daquilo que a palavra de Deus tinha escrito, da sua negligência, e vão continuar mantendo o seu testemunho. E eles poderão até perder a sua vida ao se opor à besta e não adorar a sua imagem. Se elas estiverem naquela zona de influência da besta, onde ela estará praticando essa destruição, deve ocorrer em quase todo mundo, onde tiver a imagem da besta, isso vai acontecer. Todas as pessoas que mantiverem o seu testemunho de Jesus, elas serão degoladas. Essa vai ser o tipo de morte que a palavra de Deus diz que elas terão. Elas, então, poderão morrer com grande probabilidade. E então voltarão a ressuscitar na primeira ressurreição. O segundo cenário que pode acontecer, isso é apenas possibilidade, é que mesmo sem negar o nome de Jesus, de uma forma ou de outra, elas escaparão das adversidades do período do juízo e entrarão vivos no milênio. São aqueles que Daniel fala, Daniel 12:12, aqueles que alcançarem os 1335 dias, que é o império da besta mais os dias para a instalação do milênio, conforme nós estudamos na 70ª semana de Daniel. É uma possibilidade. Quantas pessoas estarão em cada possibilidade, nós não sabemos. O terceiro cenário que pode acontecer são muitas pessoas morrerão nas adversidades do período de juízo. Temos uma profecia bíblica que fala que 2/3 da terra expirará e essas pessoas morrerão. Muitos morrerão, não alcançarão misericórdia de sobreviver ao juízo por algum motivo, morrerão.
O quarto cenário são as pessoas que confirmarão a sua apostasia e eles serão facilmente enganados pelo falso profeta e farão pacto com a besta e serão enganados por suas mentiras e farão pacto com a sua imagem. Então, esses cenários acima são possibilidades lógicas, naturalmente. As pessoas podem pensar diferente, mas eu entendo dessa forma. Existem essas 4 possibilidades. O resultado de cada uma seria da seguinte forma. Os que estiverem no primeiro cenário são os mártires de Apocalipse 24. Eles ressuscitarão na primeira ressurreição, antes do milênio, e eles reinarão com Cristo, pois deram a vida e pelo seu testemunho. Eles voltarão à vida, reinarão neste mundo. A forma de corpo com que eles estarão de volta não é explicitado ali, mas eles reinarão, terão uma posição de destaque. Mas eles perderam as bodas do Cordeiro, mas eles terão esse privilégio. Os que estiverem naquele segundo cenário que nós falamos ali em cima, eles alcançaram de alguma forma a misericórdia e entrarão no milênio como cidadãos comuns, como descrito em Daniel 12:12, que nós já falamos. Bem-aventurado aqueles que alcançam 1335 dias. Eles é parte daquele 1/3 do mundo que sobreviveu e vai ver o milênio, vai ver o reinado de Cristo e vai ouvir o evangelho do reino. Os que estiverem no terceiro cenário, que morreram durante, então, esse período, eles vão aguardar o juízo lá no Hades, até o juízo final. Eles não ressuscitarão na primeira ressurreição. E os que estiverem no quarto cenário, certamente, vão aguardar o juízo final. Uma coisa eu tenho por certo, em nenhum desses cenários nos parece que eles voltarão a fazer parte da igreja esposa do Cordeiro, uma vez que eles perderam as bodas do Cordeiro. A glorificação que aconteceu na casa do Pai, durante as bodas do Cordeiro, onde se celebrou a união entre Cristo e a eterna igreja. Então você pode ler sobre isso um pouco mais e aprender quando nós falarmos tanto do milênio, quanto também do Nova Terra, Nova Jerusalém e do juízo final. Nós entendemos que estes serão os possíveis destinos das pessoas que perderam a oportunidade de entrar pelas portas nas bodas do Cordeiro.